Olha só, já que a gente está falando do Brasil, de trazer o caso para o Brasil ou não, uma possível estratégia da defesa, a gente tem aqui uma discussão no Senado Federal que aprova um projeto que beneficia o réu em caso de empate. O texto retorna agora para a Câmara dos Deputados. Segundo a proposta, em julgamentos que terminarem empatados nos tribunais superiores, o acusado será considerado inocente, ainda que o colegiado não esteja completo, qualquer que seja o motivo. Esse projeto, Pepe, vou começar com você que é o advogado. Esse projeto, na verdade, é chover no molhado, porque já funciona assim por conta do princípio do indúbio pro réu, né, que está na Constituição. Como é que você vê essa discussão? Chover no molhado, não é? A gente tem um princípio basilar do direito, que é, no caso de dúvida, né, em favor do réu, indúbio pro réu, e esse projeto, na verdade, vai deixar ainda mais claro essa possibilidade. Mas tem uma questão que eu acho importante aí nesse projeto, que é o seguinte, né? Que diz que, independente da quantidade de julgadores, não é? Ou seja, não precisa ter o plenário cheio para você, completo, para você fazer o julgamento e a decisão. Se tiver empate, não é? O empate favorece o réu. E isso é basilar em qualquer Estado democrático de direito, né? É bom lembrar, por exemplo, que o Estado tem todo o aparato de investigação, tem as polícias, tem o Ministério Público, pode fazer diligência a todo momento. E se o Estado não conseguir fazer a maioria no julgamento, não é? Nesse caso específico, fica claro que há uma dúvida. Então, a dúvida tem que prevalecer sempre a defesa. Eu acho que o Palumo não concorda. E aí, Paulo? Eu vou te falar uma coisa, viu? Eu vou sempre pender pro lado da vítima, viu? Você defende um lado, eu defendo o outro. Mas isso aí é um princípio constitucional, né? Indúbio pro réu. Na dúvida, eles têm que absolver o réu. E aí, Ana? Na verdade, é por esse motivo, é justamente para não dar margem para a situação de empate, que, em regra, os julgamentos são feitos por número ímpar. Então, aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem 3 desembargadores. Às vezes, a depender, serão 5. Exatamente para a gente não ter situação de empate. Mas, às vezes, o presidente não vota. Tem regimento... Então, mas esse caso aí... Mas, na regra, é ímpar. No STF, por exemplo, o presidente ele não pode votar. Exato, e exatamente esse projeto é exatamente para os tribunais superiores, que a gente está falando, de STJ e STF, em que a gente não tem necessariamente sempre um número ímpar, porque, por exemplo, neste período em que ficou afastado uma vaga, né, a vaga da ministra Rosa Weber, que só vai ser assumida agora pelo ministro Flávio Dino, dependendo de uma das turmas, que são por 5, só tem 4 pessoas votando. Então fica 2-2 em alguns casos. Como é que você vê, mano? É a ratificação da presunção da inocência, né? Se a presunção é que todos são inocentes, a não ser que sejam culpados, então o empate... Ou seja, eu acho que o ponto importante aí é como que a gente consegue conjugar isso com atacar o que existe na sociedade brasileira e precisa de uma satisfação das autoridades, do poder público, que é o sentimento de impunidade. E aí a questão é muito mais no âmbito do processo, né? Como que a gente faz os processos serem mais rápidos? Como que a gente faz as outras instâncias da justiça, as polícias, o Ministério Público, trabalharem construindo elementos mais robustos de provas para que não haja artimanhas jurídicas que levem à anulação de condenações por filigranas processuais, o que acaba acontecendo muito no Brasil em caso de réus que são ricos, que têm acesso a bons advogados. Então, muitas vezes, o fato acaba ficando em segundo plano em função de problemas ali no meio do processo. Então, a gente precisa melhorar esse tipo de eficiência na justiça brasileira muito mais do que colocar em xeque princípios que são fundamentais da Constituição, como a presunção de inocência. Agora, fala. Tem uma questão que eu acho importante, mano, que é o seguinte: às vezes o Ministério Público propõe ação só por propor, não é? Sem nenhum tipo de embasamento jurídico, embasamento documental. Então, o promotor de justiça, que é o promotor de justiça, ele tem que promover a justiça mesmo. Quando ele vê, por exemplo, na fase preliminar, que o réu é inocente, acho que o investigado é inocente, né, que o réu é inocente, ele tem que propor arquivamento da ação. Não pode esperar a ação chegar até o Tribunal Superior, mobilizando todo um aparato econômico financeiro estadual. E ele devia ser responsabilizado quando leva para frente ações sem pé nem cabeça
que acontecem muitas vezes, né? Isso aí é um caso polêmico. Esse é um caso polêmico porque há um grande debate a respeito dessa responsabilização ou não. Porque há quem diga, Palumbo, que se a gente tiver uma responsabilização do promotor ou do juiz, que deu uma sentença depois da reformada, a gente vai começar a inibir o sistema penal. O promotor vai ficar com receio de entrar com uma ação, até porque a prova só se dá no curso da ação. É lá que vai ser produzida uma perícia, é lá que testemunhas serão ouvidas. Como é que você vê esse debate, ô Palumbo? Mas a gente precisa ter um pouco de controle também. Eles não podem denunciar por denunciar. Eu tenho casos práticos aqui, inclusive de policiais que foram denunciados, né, e você estoura a vida desse policial que já é sofrida. O sistema já acaba com o policial. Eu posso te contar um caso prático, onde um policial matou em legítima defesa um traficante, foi denunciado, um pai de família, pai de 5 filhas, e aí eu me lembro bem quando ele chegou para mim e falou assim: delegado Palumbo, eu queria trabalhar na portaria, eu quero abrir e fechar portão. Eu falei: por quê? Porque eu vou ter que me matar de fazer bico para pagar advogado. E aí nós nos reunimos, fizemos vaquinha. Eu lembro que uma das pessoas que ajudou foi a minha família em Ribeirão Preto, que ajudou a pagar esse advogado. Você arrebenta com o psicológico desse policial. E eu cheguei para o promotor, amigo meu, não este do caso, e falei assim: olha, vocês têm que ter um pouco mais de cautela, porque vocês estouram a vida do policial. Ele falou: não, mas é só se defender. Não, não é bem assim não. Esses processos se arrastam por 10, 15, 20 anos. O policial não tem casa própria e agora está pagando advogado, que vai ser o preço talvez de uma casa simples. Não é bem assim não. Vocês têm que ter responsabilidade, vocês não podem fazer denúncia desse jeito que vocês fazem. Estudem melhor os casos, sejam justos, não denunciem por denunciar. E tem casos com enormes repercussões econômicas, que às vezes o Ministério Público embarga uma obra, por exemplo, e aquilo fica parado meses, anos, às vezes, esperando o processo não dá em nada e a sociedade fica com prejuízo nesses casos. Então, é preciso ter algum tipo de forma de fazer com que induzir o Ministério Público a ter um comportamento mais responsável nesse sentido. De, claro, atuar quando é preciso atuar, mas não ficar, colocando coisas para frente quando não tem elemento. Fala, Pepe. Não, concordo com o Mano. Claro que o ponto que você colocou, Koba, realmente é uma verdade, né? A gente não pode inibir o Ministério Público de atuar, o juiz de decidir. Mas não dá para eles terem também qualquer tipo de liberdade, não é? Porque uma decisão mal feita do juiz, uma ação, uma proposta do Ministério Público causam danos irreparáveis na sociedade. Então nós temos que pensar assim uma forma de responsabilização para essas carreiras todas. Inclusive, muitos prefeitos já chegaram para a promotora: pega a chave da cidade, porque eu não consigo fazer nada. Mas a gente tem uma questão... Aninha, só um minutinho, são 10 horas e 25 minutos. Quem está na rádio vai para um breve intervalo. Por aqui, a Ana Beatriz. A gente tem uma questão que, enquanto existe o princípio da presunção da inocência para o julgamento, na hora de abrir uma ação, na hora de denunciar, aí o princípio é indúbio pró-sociedade. Então, se existem mínimos elementos, e aí eu sei que aqui a gente está falando de casos muito extravagantes que não tem nada de prova, mas se existe uma mínima dúvida, precisa ser investigado e precisa abrir a ação. Você sabe que a maior crítica da advocacia é que o indúbio pró-societá, que é na dúvida em prol da sociedade, que foi citado pela Ana, não está em lugar nenhum da lei, nem da Constituição. Pelo contrário, na Constituição está na dúvida para o réu. É um grande debate, porque o Ministério Público toma isso como uma tese, abraça... Uma verdade absoluta. Uma verdade absoluta. Na dúvida, processa. Na dúvida... Mas faz sentido. Leva para o tribunal do júri. Você pode trazer... Você acha que deveria ter uma emenda? Acho que não faz sentido. O que eu acho que deveria ter... Chegar mais de ter elementos antes de... e eu acho que o que deveria ter é fiscalização sobre esses promotores, e aí com relação aos juízes a gente tem o CNJ, eu não sei direito como funciona com o promotor. Tem o Conselho do Ministério Público também. Porque, em tese, mas... eles têm que fazer essa fiscalização, porque, assim, se um promotor, ele ajuizou ou opinou pelo ajuizamento de 70 ações e nenhuma o réu foi condenado, por exemplo, alguém tem que falar: o que está acontecendo? Dá um tipo de instrução. Eu não estou nem partindo da premissa que esse promotor tem alguma intenção ruim, mas
orientá-lo um pouco melhor sobre os casos em que ele deve seguir ou não, porque tem algo ali que não está funcionando. Se chega lá na frente e ninguém foi condenado, tem algo errado na hora de abrir a investigação e instaurar essa ação. Agora tem uma questão, né? Quando alguém é processado, juridicamente é inocente, né? Ele é presumidamente inocente até o processo acabar, definitivamente. Mas quando sai uma notícia de jornal, quando tem um processo no nome, já tem algum dano irreversível, né? A gente se lembra, um caso que é tratado em toda a faculdade de Direito, em toda a faculdade de Jornalismo, o caso da Escola Base, em que houve ali uma investigação, na dúvida, em prol da sociedade, e que foi divulgado que aquela escola praticava ali atos de exploração sexual contra crianças. Aquilo acabou com a vida da família, economicamente, moralmente, né? E de todas as outras formas, e que nunca mais teve condições de se reerguer, né, mano? E o Ministério Público tem um peso institucional muito grande, né? Quando você diz, não, isso aqui é a denúncia do Ministério Público. E aí você tem que ver se a denúncia para de pé ou não. Então, como dizia o Homem-Aranha, grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então, é preciso que haja responsabilização. E eu acho que um ponto central aí é fazer com que a progressão de carreira do promotor, do membro do Ministério Público, seja vinculada com a eficiência do seu trabalho. Então, o promotor que inventa casos, que leva para frente casos que não tem elementos concretos, ele tem que sentir no bolso, meu amigo, que ele não está fazendo um trabalho eficiente em nome da sociedade. E, por isso, ele tem que ter uma progressão de carreira diferente. A gente precisa, no serviço público como um todo, premiar o bom funcionário público e punir no bolso o mau funcionário público. Mas você sabe que com essa tese do Mano Ferreira, Felipe Monteiro, é que a turma está querendo cobrar milhões do Deltan Dallagnol, que foi procurador do Ministério Público e que, segundo as anulações da Justiça, deveria ele indenizar a muita gente. Como é que você vê? É um absurdo. Essa ideia é um absurdo, né? Até porque a Lava Jato, se você for ver bem na análise pormenorizada, ela teve decisão favorável na primeira, na segunda instância, em vários tribunais superiores, né? Então não dá para você falar que o Deltan errou, né? Não dá. No mínimo tinha uns indícios ali que levavam a crer que ele tinha razão naquela situação. Agora, o Koba, eu queria colocar um outro ângulo aqui na discussão que eu acho importante, né? O que o Mano colocou é interessantíssimo, né? E o que a Ana Beatriz colocou também é interessante. A Ana Beatriz falou o seguinte, poxa, tem que ter algum órgão responsável pela fiscalização do Ministério Público. Tem que ter algum órgão responsável pela fiscalização no tribunal, nos tribunais, como tem o CNJ, né? Que não é tão efetivo assim. No Ministério Público, é bom lembrar que o órgão que fiscaliza a atuação do Ministério Público são os Conselhos Estaduais do Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público. Aí entra o espírito de corpo, né? O corporativismo, né? Infelizmente, né, é muito difícil você ser julgado pelos seus pares, né? A corporação tem uma tendência de se fechar, de certa forma, para proteger o promotor. Então aí, Koba, tem um ponto que eu acho polêmico, mas eu acho que é interessante a gente pensar e colocar em discussão, né? Eu não tenho ideia formada sobre isso, mas nos Estados Unidos, por exemplo, quem escolhe o promotor é a população por meio de eleição, né? Tem pontos favoráveis e tem pontos desfavoráveis a essa medida. Mas, por exemplo, quando o promotor tem que prestar conta à sociedade do que ele fez e do que ele errou, né, e ele é reconduzido ao cargo, né, por meio de uma eleição da sociedade, isso faz com que ele seja muito mais racional e muito mais eficiente na propositura de ações. Agora, uma coisa, Palumbo, seguindo essa linha aqui. Quem é que fiscaliza o Ministério Público? O Ministério Público não tem que ter total autonomia e independência? Você acha que se alguém externo, ou o Judiciário, ou a população, ou o governo, ou qualquer outro ente fiscalizar o Ministério Público, a gente não vai tirar dele a independência que ele precisa ter para investigar, processar e julgar quem quer que seja? Eu acho que todos os órgãos precisam de fiscalização. Você não pode dar um poder absoluto e supremo para nenhum órgão. Seja o Poder Judiciário, Legislativo, Executivo e o Ministério Público, que é um órgão autônomo. Mas você tem que ter algum tipo de fiscalização. No caso do Deltan Dallagnol, ele denunciou, teve um processo, a pessoa foi condenada em primeira instância, em segunda instância, então também tem que se punir os juízes. Não é justo. Isso aí está mais para perseguição do que qualquer outra coisa. Aliás, ele não deveria nem ter sido cassado. Fizeram um sistema de futurologia.
ele vai fazer isso lá no futuro, então vamos caçá-lo agora. Aquilo lá foi um absurdo. Eles jogaram no lixo mais de 350 mil votos. Foi absurdo o que fizeram com o Deltan.